Boa noite a todos, que todos possam estar confortáveis nesse ambiente, acalmando os corações, buscando sintonizar com Deus. Muitas e muitas oportunidades nós temos de sintonizar com Deus, mas que todos nós tenhamos essa sintonia nessa noite. Aqueles que estão presencialmente nesse ambiente e aos nossos irmãos que estão nos ouvindo nas redes sociais. O que a vossa mão esquerda não saiba, o que da vossa direita, o que dá a vossa direita. Falar de doação remete-nos à caridade. Uma palavra que mal compreendemos e que nos vem nessa noite nos colocar em sintonia do que nós devemos entender por caridade. Mas para isso nós temos que ter um orientador para nos definir qual o caminho seguir. E nós vamos encontrar esse orientador no Livro dos Espíritos, na questão 625, que o Livro dos Espíritos é um livro de estudo da obra kardeciana ou do Espiritismo. E na pergunta 625, Allan Kardec, o codificador, ele vem nos trazer a informação e pergunta ao Espírito de Verdade, que é o que dá as respostas, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir como guia e modelo? E a resposta é tão curtinha e tão simples. Vede Jesus. Então nós vamos buscar as respostas dessa noite para sabermos o que é caridade naquele que foi o maior propagador da caridade neste mundo, que esteve conosco, um espírito elevado e que se propôs a vir deste mundo para nos orientar, para nos dar a condição de seguirmos o caminho em frente. Porque ele também traçou o caminho dele, ele também fez essa trajetória que nós estamos fazendo. Porque ele não foi criado puro, como muita gente pensa. Jesus também caminhou pelos caminhos tortuosos que nós, como espíritos, já passamos e vamos passar. Então, falar da caridade. Qual é? Na pergunta 886, como nós estamos pegando a orientação de Jesus, nós vamos pegar também as respostas que Allan Kardec pergunta também ao Espírito de Verdade, que nos responde. Na questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? Então, se nós estamos buscando a orientação de Jesus, nós vamos pegar o que ele nos condiciona. E ele diz em três frases: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo coisa fácil, né? Tudo coisa fácil. Nós já estamos num estágio que nos facilita. Lei do engano, né? Nós sabemos que ainda temos grandes dificuldades para praticar esses três itens: benevolência, indulgência e perdão. Sem esses três, essas condições básicas, como nós vamos fazer caridade? Não tem como nós não vincularmos a esse procedimento da qual Jesus nos ensina através do Evangelho. Se nós queremos ser caridosos, nós temos que ser benevolentes com todos. Nós temos que ser indulgentes, compreender a situação de cada um. Perdão, pedir perdão, é o que nós menos fazemos. Então, nós temos que ter essa condição e buscar esse entendimento. A doutrina espírita nos coloca numa condição melhor para entender o que nós precisamos fazer como espíritos em evolução. Não estamos falando aqui que nós somos a base, o topo da pirâmide, mas ela é entendível, todas as criaturas compreendem a linguagem espírita, é uma linguagem clara,
e que vai dizer e vai nos mostrar as situações de um espírito em evolução, que nós somos. Nós somos já fomos bem piores. Então, a maior mensagem que este orientador, esse guia e modelo que Deus nos deu, a maior mensagem que ele colocou e que veio nos trazer é o amor. Sem amor nós não fazemos caridade também. Mas que tipo de caridade que nós podemos fazer? Muitos vão dizer assim, mas eu não tenho condições de fazer a caridade porque eu só tenho o básico para mim sobreviver. E quem falou que tem que tirar dos seus mantimentos para dar? Quantas formas de caridade nós podemos fazer? Aliás, não precisamos ir muito longe. Quais são os ambientes que nós podemos praticar a caridade? Temos que começar por aí. Aonde que nós vamos praticar a caridade? Num centro espírita, numa igreja ou num templo? Não, em todos os lugares nós podemos praticar a caridade. A começar pelo nosso lar, pela nossa casa. Nós temos que ser caridosos primeiro para conosco. É o primeiro, porque Jesus, quando fala o maior mandamento, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que se amar. Você tem que se amar primeiro para poder amar os outros. E amando os outros, você vai fazer caridade. Você começa a fazer caridade. Não é difícil. É só nós termos vontade. Porque nós não precisamos estar numa posição alta na sociedade, com bens materiais, para fazer caridade. Aliás, se nós formos olhar como um todo o mundo, praticamente a gente verifica que quem faz mais caridade são os mais pobres. E às vezes tiram do necessário como tal o ensinamento de Jesus, da qual ele verificou no templo onde faziam as oferendas, e o rico veio lá e colocou um pacote de moedas, e a viúva colocou só 5. Era o único que ela tinha. E ele diz: olha, ensinamento para vocês aí, ó. Quem fez mais caridade aqui foi a viúva, que tirou do próprio sustento. Isso não quer dizer que nós temos que tirar do nosso sustento para fazer caridade, mas dá para a gente poder fazer alguma coisa. E aquele conforto do coração, aquela pessoa que às vezes está do nosso lado, que nós não sentimos, mas a gente percebe que muitas vezes ela não quer nada da vida material, ela só quer conversar. Ela só precisa de um abraço. Ela precisa de um oi, de um bom dia, de uma boa noite, ou boa tarde. Isso é caridade. Jesus fazia assim caridade. Jesus tinha posses materiais? Como é que ele sobrevivia? Porque Deus mantém todas as suas criaturas. Então nós não precisamos estar de posses para fazer a caridade. Nós temos que estar envolvidos na caridade a todo momento, desde que nós levantamos da nossa cama. Quando nós levantamos, quando nós vemos maridos, quando vejam a esposa que já preparou o café, esposas dos maridos que já prepararam o café, quantas vezes nós agradecemos? É ser caridoso. É verificar o papel de cada um e dizer: nossa, você fez tudo isso por mim. Mas nós não temos coragem de fazer, nós somos muito medrosos nesse sentido. Vou colocar a palavra medroso para não colocar um termo muito pejorativo. Mas nós somos, e temos até, vamos colocar preguiça também de fazermos isso. Então fazer a caridade é estar envolvidos com a situação que nos rodeia, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no trânsito. Quando aquele fecha a nossa frente, que nós mandamos para aquele lugarzinho, quantas vezes nós fazemos. Então não adianta nada nós estarmos querendo falar em caridade, falar em Jesus,
se no dia a dia a gente não pratica nada? A gente quer esconder de quem? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus nos fala isso. E nós enchemos os nossos lábios para falar de Jesus, para falar das coisas divinas, mas somos, vamos colocar assim, zero à esquerda, quando é a ação de nós praticarmos isso. Temos vergonha de praticar a caridade, muitas vezes. Porque oportunidade não nos falta. Hoje nós viemos aqui, provavelmente cada um de nós veio com uma intenção. E a intenção da maioria de nós é conforto. Aqui jamais nós vamos colocar uma termologia para cobrar de alguém. Mas esses toques que o Espiritismo nos dá, alertando nas nossas deficiências, muitas vezes, mas o palestrante falou, ou o padre, ou seja lá quem for, que está falando sobre Jesus, foi muito massacrante, foi muito pesado com a gente. De que forma que nós poderíamos agir então? Se a gente joga o chapéu, ele deve servir para alguém. E muitas vezes, aliás, da maioria das vezes, a gente joga o chapéu e ele cai na nossa cabeça. Ele não cai na cabeça do vizinho. Então, fazer a caridade, se nós queremos buscar o exemplo de Jesus, que nós acreditamos que Jesus veio nos orientar, porque Deus acima dele. Mas ele veio amando de Jesus e aceitou a proposta para vir nos direcionar a mostrar que o amor é o todo. E fazer o amor é estar envolvido com caridade. É uma das situações que nos permite fazer a caridade. Quando nós estamos amorosos, com um sentimento puro do coração, nós fazemos caridade e vemos a todo instante a oportunidade de fazê-los. Então a caridade é uma das sublimes faces do amor. Ela é. Se nós não temos amor, nós não temos afeição. Ela acolhe o sofredor e enche de luz as mãos de quem a pratica. Aquele que recebe se conforta e aquele que faz também se conforta. Um sentimento puro. Por que quando acontecem as festas de Natal, de Páscoa, toda a população do mundo parece que está modificou tudo. Mas é só naquele dia. Desperta o coração, todo mundo vê o outro, coitadinho, eu preciso ajudar aquela criatura. Aí passa esses momentos de festejos, pronto. Voltamos o nosso ponto zero de novo. E Jesus diz que ele mostrou, ele não falou, ele não escreveu nada, ele mostrou através do dia a dia e ele fazia, não importava quem fosse. Então nós temos que buscar em Jesus, sim, mas nós temos que tomar a ação, porque Jesus não vai nos salvar. Quem está acreditando que Jesus vai salvar nós, está no erro. Jesus nos orienta e Deus nos dá as ferramentas. Nós é que temos que nos salvar. Ele vai dar o caminho para nós buscarmos a salvação. E nós temos que compreender o que é salvação também. Salvar do quê? Das nossas imperfeições. Nós somos espíritos que estamos a caminho de um progresso espiritual, então nós temos que nos salvar dessas imperfeições que nós temos ainda. A falta de caridade, que não é o assunto que nós estamos falando hoje, que nós não somos caridosos. E quando alguém faz caridade, olha, vejam só, um fator que essa semana, quando eu estava preparando o material para discutir em conjunto com todo mundo, eu vi uma situação de uma pessoa que falou assim, olha, as pessoas falam assim, aquele está fazendo caridade porque ele quer os holofotes para ele. Que venha com os holofotes, não tem problema, que faça caridade. Porque a hora que ele começar a fazer a caridade constantemente, ele vai ver
que os holofotes não têm tanta importância assim. Então é necessário que tenham pessoas que façam mesmo, que queiram se mostrar ao mundo que estão fazendo caridade. Deixa eles mostrarem. Porque o momento é começar a fazer. Começou a fazer, vai começar a disciplinar e vão tirar valores que não têm importância. Ele vai ver que os holofotes não têm importância, que a televisão não tem importância, mas que a ação que ele fez para ajudar alguém no material vai auxiliar muita gente. E nós temos as situações da caridade material e da caridade espiritual. Por exemplo, nós estamos aqui no centro, essa casa nos oferece a caridade espiritual. E nós, em contrapartida, o que nós podemos oferecer para a nossa casa aqui, essa casa que nos acolhe? É ajudar quando a casa precisa, porque todas as casas, ou todos nós precisamos do material também para sobreviver. São coisas que vão junto. Então, às vezes, a nossa casa faz os nossos eventos para que todo mundo possa ter esse conforto dessa casa. Não estou aqui fazendo propaganda para que alguém faça, mas para nós visualizarmos o que é caridade. A casa nos oferece. Nós temos que oferecer também alguma coisa. É a mesma coisa quando a gente se comporta com os outros. Então nós estamos envolvidos em todos os momentos da nossa vida sobre ser caridoso. Nós vemos tantos exemplos de pessoas caridosas e que nós achamos lindo, maravilhoso, não é? Vamos pegar um exemplo? Vamos sair um pouquinho da doutrina espírita só para colocar, para as pessoas verem que não é só dentro dos espíritos que acontece. Madre Teresa de Calcutá. Vocês conhecem a história dessa mulher? Ela dormia de 2 a 3 horas só por dia. E sabe onde que ela dormia? Numa cadeira. Sentada numa cadeira. E aí as pessoas viam ela naquela situação e diziam assim: nós temos que ajudar essa irmã, ela é muito caridosa, vamos arrumar uma cama, porque ela tinha que ficar deitada numa cama, e aí arrumaram cama para ela, e ela ia guardando a cama e montou o hospital na Bahia. Cada cama que vinha ela ia guardando, e ela continuava na cadeira. Então vejam, nós vamos ter muitos exemplos da vida, esses missionários que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, para nos ensinar o que é ser caridoso. No material nós precisamos ser caridosos também. Mas na nossa casa, quantas vezes o nosso cônjuge, os nossos filhos, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, queria só ouvir a gente falar alguma coisa. E a gente não tem tempo. Existe um autor que ele trabalhou no Grupo Silvio Santos há muitos anos atrás, chamado Neymar de Barros. Quem é mais antigo como eu vai lembrar, Neymar de Barros. Ele fazia o programa Boa Noite Cinderela. Lembram? Boa Noite Cinderela do Silvio Santos. E ele escreveu um livro chamado Não Tenho Tempo. Leiam esse livro para vocês verem se não é o tempo de hoje ainda que nós vivemos. Então nós estamos cheios de exemplos. Nós buscamos em Jesus, sim, Ele é seguro. Ele é seguro. Mas tem outros que também fazem exemplos. E que tipo de exemplo que nós somos hoje? Que tipo de exemplo nós somos de sermos pessoas caridosas? Nós somos caridosos? Então, falar de caridade é uma matéria fácil até. Não é difícil de falar caridade. O problema está na ação. Nós enchemos nossos lábios, e aqui falo em todos, inclusive a minha pessoa. Todos. Nós temos problemas de ser caridosos. De nós compreendermos, de ser benevolentes, indulgentes, perdoar quem nos agrediu,
parece que nós não temos isso ainda, no nosso coração ainda tem a mancha. Tem a mancha. Como que se nós temos uma mancha no coração, como nós vamos ser caridosos? Primeiro para conosco, porque se essa mancha está no nosso coração, nós temos que tirar. Nós temos que tirar. E muitas vezes, quando eu falei no início que cada um de nós veio e está nesse ambiente buscando um conforto de alguma coisa, buscando confortar o coração, eu falo de que muitas vezes esse conforto está nessa mancha que nós temos dentro do nosso próprio coração, para com nós mesmos, porque às vezes nós não cuidamos de nós. E nós precisamos cuidar de nós para poder cuidar dos outros. Então veja como o tema caridade é uma coisa muito importante e muito complexa, mas fácil de falar. Então, quando que eu posso e onde eu posso praticar a caridade? Como já falamos, em todos os instantes da nossa vida, da nossa existência corporal. Nós temos a chance de buscarmos esse ponto positivo para nós nessa vida. Às vezes pequenas coisas que nós não achamos importantes, nós deixamos de praticar a caridade. É nos envolvermos com o meio da qual nós estamos inseridos. Então, se nós estamos na pobreza, nós podemos fazer a caridade na pobreza, sim. Inclusive com coisas materiais também. Mas tem um outro lado, que é o lado do aconchego. O espírito materno é um exemplo muito grande de caridade. E aí as mulheres são beneficiadas nesse sentido. Quase todas. Qual mãe, quando o filho está com um problema, não acolhe nos seus braços, não embala? Qual? Poucas não fazem. A maior parte faz. E o homem? O que poderia praticar de caridade? Poderíamos enumerar muitas e muitas vezes. Mas vamos pegar no lar. É quando reconhece o trabalho da sua esposa. Quando faz a situação acontecer. É fácil isso? Não. A dificuldade é para todos. E nós não aprendemos ainda aquilo que o Cristo quis falar. Amar a todos. Amai-vos uns aos outros. Quanto ressentimento, quanta mágoa nas famílias. Quantos ressentimentos e mágoas entre amigos. Quantos ressentimentos e mágoas nos companheiros de trabalho. De que jeito que nós vamos falar de caridade se nós não compreendemos isso na essência? O Espiritismo fala sobre caridade dessa forma. Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. E quando a gente fala em caridade, nós temos que contemplar as duas caridades, a material e a espiritual. Quando falamos no início de que o Espiritismo nos favorece, nos ajuda a entender, aí está uma das condições. Não mudou nada daquilo que Jesus só complementou para transmitir para nós numa linguagem mais acessível. Que Deus não é o tirano que castiga quando a gente erra. Não, Ele é um pai e todo pai vai entender seu filho e vai perdoá-lo e vai dar uma chance novamente para corrigi-lo. Então são essas coisas que nós temos que buscar na religião ou na religiosidade, é compreendermos o que é Deus verdadeiramente, o grande Pai que é Deus, que nos proporciona momentos como este para nós refletirmos sobre caridade. Eu tenho a certeza de que hoje nós vamos sair daqui hoje, pelo menos pensando, o que eu posso fazer para ser caridoso? Se eu sou caridoso, que eu possa visualizar o contexto da minha caridade, se ela alcança os objetivos das quais Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Se realmente nós estamos fazendo a caridade
na essência do Espírito, para buscar o aperfeiçoamento moral e ajudar aqueles que se encontram em condição diferente. O apóstolo Paulo nos fala: e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então nós vamos ver muitos exemplos. Então, ao despertarmos com esse sentimento que nos trouxe aqui, de nos dar conforto, que nos desperte o nosso coração, para libertar a nossa alma dos nossos próprios infortúnios, aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração, nós vamos começar a melhorar, pode ter certeza. Nós teremos a certeza de que o caminho está dentro daquilo que Jesus nos preparou. Que nós façamos caridade, seja mesmo que nós tenhamos ainda aquele conceito de que nós teremos que os outros vejam o que a mão direita fez, que a esquerda veja, que se faça caridade. Porque um dia nós vamos aprender a fazer a caridade como Jesus fazia, sem intenção nenhuma. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos proteja, e que tenhamos essa reflexão para levarmos aos nossos lares. Que assim seja.